Antes de começar o dia, clame por socorro e direção divina, e veja a transformação acontecer. Era uma manhã cinzenta e o sol parecia hesitar em despontar no horizonte. Maria, sentada à mesa da cozinha, segurava uma caneca de café fumegante. Mas o que aquecia suas mãos não conseguia aquecer seu coração. Um aperto no peito a consumia, e a incerteza do futuro a deixava sem ar. Era como se um peso invisível a prendesse ao chão. Erdição, tristeza e preocupação dançavam em sua mente, como sombras flutuando em um dia nublado. Enquanto a chuva começava a tamborilar suavemente no telhado, Maria fechou os olhos. As lágrimas deslizavam por seu rosto. Era nesse momento de desespero que ela ergueu sua voz ao céu. Clamor silencioso, mas forte. Deus, onde está a sua direção? Implorou. E como se o próprio ar tivesse vida, uma brisa suave entrou pela janela, acariciando seu rosto. O vento parecia sussurrar promessas antigas, como se cada sopro trouxesse uma mensagem divina detalhada apenas para ela. Então, em meio ao silêncio, algo mudou. Um raio de luz atravessou as nuvens pesadas, lançando um brilho dourado sobre a cozinha. Era uma luz que não se via, mas se sentia. A presença do Espírito Santo envolvia Maria, tocando seu ser de forma poderosa. Aquelas frações de segundo pareceram uma eternidade, e a esperança ganhou forma em seu coração. O calor daquele instante fez com que suas inseguranças fossem substituídas por uma confiança renovada. Ao lembrar-se da promessa em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Algo acendeu dentro dela. Maria começou a orar. E à medida que as palavras saíam de seus lábios, sentiu a paz inundar sua alma. Era como a chuva que finalmente chegava para molhar a terra árida. Aquela sensação a abraçou, como um cobertor aquecido nos dias frios. As dúvidas diminuíram, e uma nova determinação floresceu. Ela sabia que, independentemente do que viesse pela frente, Deus estaria com ela. E assim, transformada pela experiência, Maria levantou-se. Com cada passo, uma certeza ilimitada encheu seu ser. Ela não estava sozinha. O Deus que a ouviria em seu clamor estava ali, pronto para guiá-la. Irmão de fé, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder, compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida.
Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. Antes de continuarmos essa jornada de fé, lembre-se do momento em que Maria ergueu sua voz ao céu, clamando por direção divina. O peso em seu coração começou a se dissipar, dando espaço para a esperança. Antes de tudo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Repita essas palavras mentalmente. Gravar esse versículo é um convite à transformação. Essas palavras foram escritas por Mateus, um dos discípulos de Jesus, dirigido aos novos seguidores em meio a um mundo cheio de desafios e distrações. Essa passagem fala diretamente ao dilema de Maria, lembrando-a de que, ao buscar primeiramente a Deus, ela encontra luz em meio à escuridão. Maria tinha vivido um momento intenso de renovação, enraizando sua fé e confiança na presença de Deus. Mas o que ela não sabia era que esse dia ainda reservava surpresas. Como se o céu estivesse enlouquecendo, um estrondo ecoou, fazendo a casa vibrar. Maria, ainda absorta em suas orações e na nova certeza em seu coração, saltou da cadeira com um medo súbito que a ancorou à realidade. O ar estava pesado, quase palpável, quando o telefone tocou. Ela olhou, mas viu que não era uma chamada conhecida. Hesitou, mas algo a empurrou a atender. Maria, sou eu, Lucas. As palavras tremiam de um lugar desconhecido. Você precisa saber a verdade. O coração dela acelerou, um nó se formou em sua garganta. A verdade sobre você, sobre nós, sobre nós. Ela sussurrou, braços cruzados como se tentasse se proteger do que estava prestes a ouvir. O silêncio pairava no ar, como se o universo tivesse parado, e cada segundo parecia uma eternidade. Quando éramos pequenos, eu vi algo que você precisa entender agora, antes que seja tarde demais. As palavras de Lucas rasgaram a segurança que Maria havia encontrado. O céu, antes ensolarado, agora parecia opaco, carregado de nuvens ameaçadoras. O cheiro de incenso queimado invadiu a sala, mas não trazia paz. Era um prenúncio de que algo estava errado. Você viu o quê? A voz dela vacilou, enquanto sua visão se estreitava para o rosto dele através do telefone. As mãos dela tremiam. A tensão no ar era tão densa que parecia cortante. Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. No dia do acidente, eu vi seu pai. Ele estava. Lucas parou, e o silêncio falou mais alto que qualquer grito. A luz vacilou, e um frio percorreu a espinha de Maria. Ele não estava sozinho. Naquele instante, Maria sentiu como se algo dentro dela se quebrasse. Toda a paz que havia encontrado começava a desmoronar, como uma fortaleza de cartas sendo derrubada. Ela não sabia se os gritos que ecoavam dentro dela eram reais ou frutos de sua imaginação. Maria, você precisa acreditar em mim. O clamor de Lucas cortou os murmúrios em sua mente. O ar à sua volta parecia encolher.
e o aperto no peito dela se intensificou. Todos na sala congelaram, sentindo a magnitude da revelação. Maria mal podia respirar, e a pergunta ecoava em sua mente. Que segredos tinham sido escondidos por tanto tempo? Você já vivenciou momentos em que o chão sob seus pés se desfez? Em quem ou no que você se apoia quando tudo parece desmoronar? Essa situação me lembra de uma amiga que, em um momento de crise, descobriu que estava cercada por amigos que realmente a apoiavam, diferentes do que ela imaginava. Eles estavam lá, prontos para ajudá-la a enfrentar as tempestades. Senhor, agradeço porque, mesmo quando tudo parece incerto, Tu és meu refúgio. Ajuda-me a sustentar minha fé em meio à tempestade. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá mesmo entre os vales obscuros da dúvida. Oi, querido amigo. Vamos continuar de onde paramos, naquele momento em que Maria clamou ao céu por direção e paz. Acordar para a verdade é muitas vezes um caminho que se revela repleto de desafios. E Maria estava prestes a descobrir que a jornada de fé muitas vezes traz revelações difíceis. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Este versículo foi escrito pelo salmista, que falava ao povo de Israel em tempos de grande dificuldade e insegurança. É um lembrete poderoso de que mesmo no meio da tempestade, Deus permanece ao nosso lado, pronto para nos oferecer abrigo. Até agora, Maria havia encontrado esperança após um período doloroso, mas seu mundo estava prestes a mudar novamente. O choque da revelação de Lucas ainda ressoava em sua mente, enquanto seu coração pulsava com uma mistura de medo e curiosidade. De repente, a realidade de sua vida se tornaria ainda mais confusa. O telefone estava em sua mão, quase como uma bomba relógio prestes a estourar. Ele não estava sozinho. Essas palavras ecoavam em seus ouvidos, ressoando como um tambor aflito. O bairro, antes pacato, parecia murmurar em medo. Maria sentiu um nó na garganta, sua respiração curta, como se um punho invisível apertasse seu peito. Lucas, o que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de seus lábios enquanto o ar na sala se tornava pesado e opressivo. Ele hesitou, e aquele silêncio parecia ensurdecedor. O tímpano vibrava ao fundo, enquanto as sombras dançavam nas paredes. Existem coisas sobre seu passado que você precisa saber. Sua vida está conectada a algo muito maior, algo que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele ofegava, os olhos arregalados, refletindo o pânico que ela também sentia. Enquanto ele falava, o cheiro de incenso queimado invadiu o ambiente, um sinal de que forças invisíveis estavam em jogo, como se um denso manto de mistério cobrisse a sala. Maria sentiu sua sanidade escorregar, a verdade começando a desmoronar ao seu redor. Seu pai não era quem você pensava. Havia segredos que estavam enterrados, segredos que podem mudar tudo. As palavras cortaram Maria
como uma lâmina afiada. A sala parecia girar em um vórtice de incerteza e raiva. Aqueles que podiam ouvir, aqueles que estavam ao seu redor, congelaram, presos em um silêncio de horror. Como assim? Segredos? Ela sussurrou. A voz, quase uma prece. Em seu coração, um grito ecoava por respostas. O que eu não sei? O que você sabe que eu não sei? Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você se apoia quando tudo parece desmoronar? Pense sobre isso. Maria estava prestes a entrar em uma jornada de descoberta, tal como a história de Ana, uma amiga que, em meio a um caos emocional, descobriu uma verdade sobre sua família que a levou a um caminho de cura e liberação. Às vezes, a dor que enfrentamos traz à tona a verdadeira liberdade. Senhor, agradeço porque mesmo quando tudo parece incerto, Tu és meu refúgio. Ajuda-me a caminhar pela escuridão em direção à luz. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá nos vales obscuros da dúvida. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e conta-nos O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Olá, querido amigo. Estamos de volta, na mesma conexão que deixamos no último capítulo, onde Maria se viu em meio a uma tempestade emocional e uma revelação de Lucas que abalou seu mundo. A fé dela estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita essa verdade em sua mente e grave-a no coração. Esta poderosa passagem, escrita por um salmista que desejava encorajar seu povo em tempos de desespero, fala diretamente ao dilema de Maria. Assim como os israelitas, Maria havia encontrado um momento de esperança, mas não sabia o que ainda estava por vir. Até agora, ela havia encontrado um vislumbre de paz em meio à incerteza. Com um aperto no peito, Maria sentiu o coração acelerar. Segurando o telefone, a tensão estava quase palpável. Pessoas ao redor dela, que ouviam a conversa, mal conseguiam respirar. Era uma lembrança amarga do passado, e cada palavra de Lucas parecia rasgar o manto de segurança que Maria havia tecido. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, mas o desespero a fez vacilar. Lucas, com a voz trêmula, tentou se explicar. Eu vi a cena.
Não consigo esquecer. Ele estava com alguém, Maria. Alguém que você conhece. O ar na sala parecia se espremer, e tudo que era familiar, confortável, começava a desmoronar. O cheiro de incenso queimado envolvia-os, como se um manto obscuro se abatesse sobre seus corações. O ambiente ficou pesado, e a luz vacilante chamava atenção para as sombras profundas da dúvida. As mãos de Maria tremeram, enquanto ela tentava processar as palavras de Lucas. O que ele estava insinuando? O público ao redor trocava olhares nervosos. Quem? Ela exigiu, a voz quase quebrando. Quem estava com meu pai? Mas Lucas hesitou, a fraqueza em sua voz quase se transformando em choro. Acho que era alguém muito próximo de você. O silêncio após essa revelação cortou como um vidro quebrado, e todos na sala estavam em um estado de atordoamento. Isso não é possível, sussurrou um dos amigos. Murmúrios de incredulidade começaram a rodear o ambiente, enquanto as expressões de choque dominavam os rostos de todos. Olhos arregalados, mãos rígidas, o pânico começava a se instalar. Maria mal pôde respirar. Tudo o que acreditava estar seguro começou a escapar como areia entre os dedos. Ela se sentia como se estivesse à beira de um precipício, com a sala girando ao seu redor. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? Em quem ou no que você se apoia quando tudo parece se desmoronar? Pense nesses momentos críticos. Muitas vezes, as tempestades em nossas vidas revelam amigos que nem sabíamos que estavam ao nosso lado. Lembro-me de uma amiga, Ana, que em meio a uma crise familiar, descobriu que amigos de infância apareceram para apoiá-la, revelando um amor duradouro que ela nunca havia notado antes. Que transformação! Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá em meio a este vale escuro de dúvida. Oi, querido amigo. Estamos de volta no mesmo clímax onde deixamos Maria, perdida em meio a revelações dolorosas e um mundo que parecia desmoronar. O pânico em seu coração e a incerteza ao seu redor estavam prestes a ser desafiados por uma profunda reviravolta espiritual. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Esta poderosa passagem foi escrita por um salmista, dirigido ao povo de Israel em tempos de crise e desespero. Assim como eles, Maria estava à beira de uma tempestade emocional, precisando desesperadamente de abrigo em meio ao caos. Até este momento, Maria encontrou esperança após clamar a Deus em meio às suas dúvidas. Mas a conversa com Lucas a deixou em um estado de fragilidade, à mercê de palavras devastadoras que prometiam virar seu mundo de cabeça para baixo. Então, com pesado, Lucas juntou coragem e disparou. Maria, o que eu vou lhe contar é assustador. O homem que viu, seu pai, ele estava com alguém. Sua mãe. O ar, antes leve, tornou-se denso e um grito coletivo ecoou pela sala. Os olhos de todos
estavam arregalados, e Maria sentiu como se um punho invisível apertasse seu peito. As mãos tremiam, um nó se formou na garganta dela. As paredes da sala pareciam se aproximar, sufocando os murmúrios de incredulidade. Não pode ser. Alguém sussurrou, enquanto a luz vacilante fazia as sombras dançarem ao redor. A tensão cresceu, como uma tempestade prestes a estourar. Isso não é possível. O ambiente estava carregado com o perfume de incenso queimado, mas em vez de conforto, trouxe um cheiro de traição. Cada revelação parecia uma lâmina cortando a esperança que Maria havia encontrado tão fervorosamente momentos antes. Quem era essa pessoa? A voz de Maria calou, mas o eco de suas perguntas estava ensurdecedor. O ar parecia cortante e todos na sala estavam em um estado de choque palpável. Cada coração estava paralisado pela expectativa. O que mais estava escondido? O que mais Maria não sabia? Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Pense sobre esses momentos cruciais. Conheço a história de um amigo que, em meio a uma crise, descobriu que estava rodeado por pessoas que realmente o amavam, revelando quanto ele era querido, mesmo quando se sentia sozinho. Essa revelação trouxe um alívio e um senso renovado de comunidade. E talvez a história de Maria a leve a um lugar similar. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és a luz que brilha. Ajuda-me a confiar quando não entendo as razões. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá entre as sombras da dúvida. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo e conta-nos a tua história, de como Deus mudou a tua vida, Senhor. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Oi, querido amigo. Estamos de volta, exatamente onde deixamos Maria, em meio a uma tempestade de emoções e revelações que ameaçavam desestabilizar tudo o que ela conhecia. A tensão na sala era palpável e a conversa com Lucas trouxe um novo nível de desespero em seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Este versículo poderoso foi escrito por um salmista que falava ao povo de Israel em tempos de crise. Assim como eles, Maria enfrentava um momento sombrio,
precisando desesperadamente de abrigo em meio ao caos emocional que acabou de ser desencadeado. Até agora, Maria havia navegado por um mar de incertezas, encontrando esperança em meio à dor, até que a conversa alarmante com Lucas a deixou à beira de um colapso emocional. A verdade sobre seu pai e a sugestão de um segredo devastador a envolviam em um labirinto de confusão. E então, como se o céu estivesse se despedaçando, Maria sentiu a intensidade da revelação tomá-la por completo. Seu pai não estava sozinho. Ele estava com a sua mãe. Disparou Lucas, seu tom carregado de pânico. As palavras, pesadas como chumbo, caíram sobre ela como um raio. O ar estava impregnado com o cheiro de incenso queimado, e à medida que a luz vacilava, as sombras dançavam onde antes havia segurança. Maria não conseguia processar a avalanche de emoções. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Os olhos de todos na sala se arregalaram. Ninguém conseguia respirar. Um murmurinho tomou conta do ambiente, sussurros de incredulidade ecoando. Isso não é possível. Alguém finalmente soltou, enquanto murmúrios de descrença se espalharam como chamas de um incêndio. Maria apertava o telefone contra a orelha, tremendo. Uma mistura de raiva, dor e confusão a consumindo. A tensão não poderia ser mais intensa. A sala parecia se comprimir. Era como se um punho invisível apertasse seus pulmões. Ela queria gritar, mas as palavras se embolavam na garganta e um nó se formava, deixando-a sem ar. A transformação de seu mundo tornou-se instantânea, e a frágil esperança que havia encontrado se esvaecia como fumaça no ar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Pense nessa confusão interna. Conheço a história de um amigo que, em meio à tempestade de um divórcio, descobriu que sua verdadeira força estava nos amigos que esteve cego para reconhecer. Esses apoiadores vieram à sua volta, prontos para oferecer a mão quando ele mais precisava. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá em meio às sombras da dúvida. Oi, querido amigo. Estamos de volta exatamente onde deixamos Maria, mergulhada em um turbilhão emocional após a chocante revelação de Lucas. Aquela conversa abalou seu coração e sua fé, deixando-a à beira de um precipício, prestes a enfrentar um desfecho inesperado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Este versículo poderoso foi escrito por um salmista que transmitiu esperança ao povo de Israel em tempos de tribulações. Assim como eles, Maria estava agora em um momento sombrio, buscando abrigo em meio a uma tempestade emocional que parecia não ter fim. Até este ponto, Maria encontrou um vislumbre de fé e esperança ao clamar a Deus em meio às suas incertezas. Porém,
A conversa reveladora com Lucas a lançou em um mar de confusão, e sua paz estava prestes a ser testada de uma forma inimaginável. Então, no instante em que a tensão era palpável, Lucas, ofegante e pálido, disparou. Maria, sem saber, você caminhou por uma vida repleta de mentiras. Seu pai não estava sozinho. Ele esteve com sua mãe o tempo todo. As palavras, como uma flecha certeira, atingiram Maria em cheio. O ar, carregado com o cheiro de incenso queimado, parecia encher suas entranhas de um frio cortante. Ela lutava para respirar. Isso não podia ser verdade. Uma onda de murmúrio atravessou a sala, como se todos estivessem absorvendo a mesma onda de choque. Isso não pode ser real, alguém sussurrou. Os olhos de Maria se arregalaram e suas mãos tremiam, enquanto ela se sentia à deriva em um mar de desespero. As paredes da sala pareciam se aproximar, quase sufocantes. Havia algo de sobrenatural no ar, um peso que parecia esmagar suas esperanças e sua fé. O silêncio que se seguiu cresceu como uma sombra, e a luz vacilante fazia as sombras se alongarem, como se fossem devorar tudo ao seu redor. Enquanto cada respiração se tornava mais pesada, uma pergunta ecoava em sua mente. Por que escondiam isso de mim? Que segredos tinha minha vida? Você já sentiu seu mundo girar sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Considere isso por um momento. Conheço a história de um amigo que, em meio a um colapso familiar, descobriu que tinha uma rede de apoio constituída por amigos que o amavam incondicionalmente. Isso o ajudou a se reerguer em um dos momentos mais difíceis de sua vida, mostrando que mesmo em meio ao caos, sempre há uma luz no fim do túnel. Senhor, agradeço, porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará a sua fidelidade agora, amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da dúvida. Olá, querido amigo. Estamos de volta, exatamente onde deixamos Maria, mergulhada em um mar de incertezas e desespero. Após a chocante revelação de Lucas, o peso das palavras ainda ecoava em sua mente, e seus olhos estavam arregalados. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Este versículo foi escrito por um salmista que falava ao povo de Israel em um período de grande aflição. Assim como eles, Maria se viu em um momento de luta interna, buscando desespero por proteção e clareza em meio ao caos emocional. Até aqui, Maria enfrentou a dor da perda, lutou pela sua fé e encontrou esperança nas promessas de Deus. Mas o que ela não esperava era que a verdade sobre seu passado poderia ser tão devastadora. Então, no ápice da tensão, Lucas, com a voz trêmula e os olhos cheios de urgência, gritou: Maria, preste atenção. A mais, seu pai não estava só. Ele estava com alguém da sua confiança. O ar ficou pesado, imerso no cheiro de incenso queimado que pareceu invadir a sala como um sinal de alerta. Um murmúrio assustado percorreu o grupo que observava, e a luz vacilante parecia fazer as sombras dançarem em torno dela.
O coração de Maria disparou, como se um punho invisível tivesse fechado seus pulmões. Suores frios escorriam pela sua testa, enquanto a realidade da conversa desmoronava suas defesas. Quem era? Diga-me, Lucas! Sua voz estava quase perdida no eco da sala, ainda paradinha na tensão. As mãos de Maria tremiam, enquanto o universo ao seu redor parecia girar de forma caótica. As expressões no rosto de seus amigos revelavam um horror silencioso. Corações pulando em uníssono, sem saber como reagir. Era sua mãe, Maria. A verdade é, ele estava com ela, nos dias finais. O grito de Lucas ressoou forte como um trovão, e todos ficaram em silêncio, congelados na incredulidade. O impacto dessas palavras cortou como uma faca, trazendo um tumulto interno que Maria nunca imaginou que teria que enfrentar. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Pense sobre isso por um momento. Conheço a história de uma amiga, Ana, que em um momento de crise emocional, viu um segredo familiar desvelar-se. A dor levou-a a descobrir um amor incondicional ao seu redor. Aquele suporte que tornou possível sua recuperação. Às vezes, os desafios trazem à tona a força que nem sabíamos que tínhamos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. E agora, como Deus revelará sua fidelidade, amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da dúvida. Oi, querido amigo. Estamos juntos mais uma vez, exatamente onde deixamos Maria, mergulhada em um mar de incertezas e desespero após a chocante revelação de Lucas. As palavras dele ecoavam em sua mente, e seu coração estava em chamas, lutando para processar a verdade que desmoronava seu mundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Este versículo poderoso, escrito pelo salmista, falava ao povo de Israel em tempos de dificuldades extremas. Assim como eles, Maria enfrentava um momento sombrio, desejando encontrar abrigo e clareza em meio à tempestade emocional que a cercava. Maria estava em um turbilhão, lidando com a dor da perda do pai e agora uma revelação devastadora envolvendo sua mãe. A fé que havia encontrado estava se desvanecendo à medida que lucidez e desespero lutavam por espaço em seu coração. E então, em meio ao silêncio ensurdecedor, Lucas, com a voz trêmula, gritou: Maria, há mais! O que eu vi foi horrível. O incidente com seu pai não foi um acidente comum. Ele estava com alguém. Alguém que você sempre confiou. As palavras dele rasgaram o ar pesado, e todos ao redor ficaram em estado de choque. Um murmúrio coletivo ecoou pela sala, e o coração de Maria disparou como um tambor, pulsando no ritmo frenético de sua angústia. Os olhos de todos estavam arregalados. A tensão era palpável. Seu pai não estava sozinho na noite do acidente. Lucas continuou:
e o ar parecia carregado com um cheiro estranho de incenso queimado, como se as paredes estivessem absorvendo a dor ali presente. Ele estava com a sua mãe, e eles não estavam apenas conversando. O impacto dessas palavras cortou como uma faca afiada, e Maria sentiu um nó se formar em sua garganta, lutando contra a onda avassaladora de emoção. "Isso não pode ser verdade!" Maria exclamou, cada palavra escapando como um grito de desespero. A sala ficou imersa em um silêncio profundo. A realidade da traição começava a se insinuar como um pesadelo. Todos na sala congelaram, presos pela incredulidade, mentes girando para compreender a enormidade da revelação. O céu escureceu lá fora, e as sombras invadiram a sala, fazendo com que os rostos dos amigos se tornassem máscaras de horror. O que antes era um abrigo, agora parecia um cenário de pesadelo. Zé sentiu seu mundo virando de cabeça para baixo, sem entender o porquê. Em quem ou no que você has confiado quando tudo parece ruir? Pense sobre isso por um momento. Vou compartilhar um breve testemunho de uma amiga que também enfrentou uma revelação devastadora. Em um momento de crise, ela descobriu que uma pessoa em quem confia estava escondendo uma verdade dolorosa. Apesar da dor inicial, isso a levou a encontrar verdadeiros amigos que vieram a apoiá-la, mostrando que não estava sozinha. Muitas vezes, nos momentos mais sombrios, encontramos a luz que nos guia. Senhor, agradeço porque, mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, amigo. Estamos juntos novamente, exatamente quando Maria estava prestes a desmoronar sob o peso das revelações devastadoras de Lucas. A conversa que parecia trazer apenas a dor de uma verdade oculta agora transformava seu mundo em um labirinto de incertezas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Repita isso mentalmente. Grave essa verdade no seu coração. Esta passagem foi escrita pelo salmista para o povo de Israel, em tempos de profunda aflição e desespero. Essa verdade ressoa diretamente com a jornada de Maria, que, em meio à tempestade emocional, busca proteção e clareza em Deus, seu refúgio. Até agora, Maria havia navegado por um mar de conflitos internos, enfrentando a dor da perda do pai, e em seguida, a revelação de um segredo obscuro envolvendo sua mãe. Seu coração estava turbulento, como um barco à deriva em meio a ondas impetuosas. Então, como um trovão cortando o céu escuro, Lucas gritou: "Maria, há algo que você precisa saber. Existem revelações sobre seu pai que podem mudar tudo." O ar na sala pareceu congelar, e em um instante, todos os olhos se voltaram para ele, arregalados, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Ele estava com a sua mãe na noite do acidente. Não foi um acidente comum. As palavras de Lucas reverberaram, como uma explosão, e o silêncio tomou conta, pesado e sufocante. Maria sentiu um nó na garganta,
como se um punho invisível apertasse seus pulmões. O cheiro de incenso queimado pairava no ar, aumentando a intensidade do momento, enquanto murmúrios de descrença corriam pela sala. Não, isso não pode ser verdade. Seu coração estava prestes a explodir, e a pressão em seu peito a fazia tremer. O ambiente era eletrizante, e cada amigo ali estava paralisado, olhos fixos, como se aquele momento estivesse preso no tempo. Ela olhou ao redor e viu seus amigos com expressões de horror, alguns até sussurrando uns para os outros. Isso não é possível, mas as palavras de Lucas penetraram fundo, rasgando a tênue linha da confiança que Maria tinha em sua realidade. O céu lá fora escureceu, e a luz vacilante parecia refletir a incerteza e o medo que se apoderavam do coração de cada um ali. E se tudo o que eu acreditava fosse uma mentira, ela pensou, o desespero tomando conta do corpo. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Pense sobre isso por um momento. Lembro-me de uma amiga que, após descobrir um segredo familiar que a abalou, encontrou apoio genuíno em amigos verdadeiros que estavam ali o tempo todo, esperando para ajudá-la a se reerguer. Essa experiência transformadora mostrou a ela que, mesmo na tempestade, havia sempre uma luz. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro da dúvida.